Hoje você vai entender o porquê tem pessoas que ainda vão continuar comprando Bitcoin a 100 mil, 150 mil, 200 mil dólares. E entendendo esse racional, vai ficar fácil você definir se vale a pena você comprar Bitcoin a 100 mil, 200 mil, independente do preço que o Bitcoin bater. Então vamos lá. Primeiro é importante a gente saber que o Bitcoin ele é uma solução para moedas fiduciárias, né? A moeda fiduciária não tem só problema, mas o Bitcoin veio para solucionar alguns problemas da moeda fiduciária. Porque desde os primórdios, a moeda fiduciária ela sempre foi usada para meios de troca, facilitar meios de trocas, né? Só que no meio desse caminho, o que acontece? A moeda perde valor, porque normalmente a pessoa que está centralizando o poder da emissão dessa moeda tende a imprimir mais moedas para resolver alguns problemas, só que em compensação, quem usa a moeda na ponta acaba perdendo valor. Isso acontece não é dos dias de hoje. Antes da gente usar papel moeda como moeda, isso já acontecia. Imagina quando eram usados conchas, né, para negociar produtos. Uma pessoa que chegou numa cidade do litoral que tem muitas conchas, ele pega aquelas conchas, leva para a cidade que tem menos, e aí as conchas passam a valer menos, porque cada vez mais pessoas fazendo isso tem mais conchas em circulação e a concha acaba perdendo valor para comprar serviços e produtos. E uma das formas para solucionar esse problema foi usar o metal precioso para ser negociado como moeda, que aí foi no caso do ouro e da prata. Só que o que acontece? Ainda assim, na época que eram usadas moedas para fazer a negociação, o que acontecia? Se uma moeda tinha 10 gramas de ouro, as pessoas raspavam essa moeda para cair ali malha de ouro, e essa moeda, ao invés de ter 10 gramas, ficava com 8 gramas de ouro. E fazendo isso com 5 moedas, as pessoas tinham pó de grama de ouro suficiente para cunhar mais uma moeda com 8 ou 10 gramas. Então, eles negociavam a moeda que tinha, teoricamente, 10 gramas, só que com 8 gramas, porque as pessoas não auditavam isso, e aí gerava inflação também na moeda. Então, com o passar dos anos, nós passamos a usar papel moeda lastreado em ouro, em quantidade de ouro, para a gente negociar e não perder valor nessa moeda. Isso é identificado como padrão ouro. Por que estou te explicando isso tudo? É interessante tu ter esse overview, entender isso, para a gente chegar no Bitcoin, beleza? E aí, como é que foi esse negócio de padrão ouro? Teve uma convenção internacional há muitos anos atrás, anos que não tinha internet, então imagina, uma pessoa que tinha euro para negociar em dólar, não tinha como hoje tem nos home brokers da vida aí, piscando quanto que está a cotação do dia. Então, para facilitar isso, eles pensaram em criar uma moeda internacional. E essa moeda internacional seria lastreada na quantidade de ouro que a pessoa teria nas reservas do país. Foi então que os Estados Unidos chegou lá e falou assim, rapaz, vamos usar o dólar americano, é melhor. E você já conhece o dólar americano, a gente pega essas reservas de ouro, leva tudo para os Estados Unidos, eu faço a custódia lá e a gente usa esses dólares americanos. E aí foi assim que o dólar americano começou a ser usado como moeda internacional, né, com demanda internacional. E o fato de ser lastreado em ouro significa o quê? Para minerar ouro, para você imprimir mais moeda em cima daquele ouro que você tinha como reserva, você tinha que minerar ouro para depois, então, imprimir o papel moeda. Isso dificultava a pessoa imprimir papel moeda, o que controlava a inflação daquela moeda que tinha lastro em ouro. Só que passaram-se os anos, chegou ali na crise de 1929 nos Estados Unidos, e os países olhavam para os Estados Unidos, rapaz, os Estados Unidos está gastando muito dinheiro. Não é possível que eles estão gastando só o dinheiro que eles têm lastreado em ouro. E o que aconteceu? A França foi lá para buscar o ouro da França e falou, olha, me dá meu ouro de volta. Alguns países ficaram com isso e aí, quando foi em 1975, os Estados Unidos falou, olha, acabou esse negócio de vir buscar o ouro aqui nos Estados Unidos. A gente vai ficar com ouro aqui e vocês ficam com dólares americanos aí. E aí acabou o padrão ouro dos Estados Unidos. Ou seja, o poder da impressão de moeda passou a ser definitivamente pelo Estado, definido pelo Estado. A partir do momento que o Estado quisesse imprimir mais moedas, ele poderia imprimir mais moedas. Aqui no Brasil isso aconteceu próximo ali de 1930, acho que foi em 33. E aí isso é um poder absurdo, porque quem está no governo, independente de qual governo seja, o Estado tem o poder de colocar mais dinheiro em circulação. Só que no momento que o Estado, gasta esse dinheiro ainda vale alguma coisa. Quando chega na ponta, o nosso dinheiro já está diluído. Então, entendendo esse problema, aí já vindo para 2008, quando teve a crise do subprime nos Estados Unidos, o governo americano usou muito dinheiro para salvar uns bancos que iam quebrar. Eu não lembro exatamente o nome dos dois bancos, mas os Estados Unidos injetou bilhões de dólares para salvar dois bancos para eles não quebrarem, né? E isso os americanos não gostaram, né? Nenhuma sociedade gosta. Quando você imprime dinheiro a rodo, seu dinheiro vale cada vez menos. Então, o teu suor do trabalho ali vai sendo diluído cada vez mais. Isso não aconteceu só nos Estados Unidos. Aconteceu também, se eu não me engano, em 2008 ou 2009, lá na Inglaterra ou no Reino Unido.
Eu vou tentar botar na edição do vídeo aqui as manchetes daquela época. E o Bitcoin nasceu exatamente nessa época, entre 2008 e 2009. E, inclusive, no primeiro bloco de mineração do Bitcoin, tem uma matéria de jornal mostrando que lá na Europa seriam usados papel moeda para salvar um banco que iria quebrar lá. E o que acontece? O Bitcoin veio para solucionar esse problema de inflação, que eu estou comentando contigo aqui. Então, um dos pontos que o Bitcoin soluciona é o problema da inflação. Por quê? Porque ele tem uma política monetária definida. Ele vem com 2 pontos de solução, a descentralização e a política monetária definida, que é uma política deflacionária. Então, como é que funciona? Por que o fato do Bitcoin ser descentralizado é bom para um ativo monetário? Porque é o seguinte, quando você tem uma instituição que controla uma moeda, você tem mais fragilidade em cima daquela moeda. A inferência em cima da moeda é maior. Vou dar um exemplo. O Mark Zuckerberg, há alguns anos atrás, acho que foi 2020, ele falou que ia criar uma moeda para o Facebook, uma criptomoeda para o Facebook. E se ele criasse essa moeda, ele teria como se fosse o maior país do mundo negociando uma moeda, porque ele tinha mais de 3 bilhões de usuários, entre Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais. E o que aconteceu? O fato dele ter externado essa possibilidade de criar essa criptomoeda, o governo americano foi direto conversar com ele lá, falar, rapaz, não dá para fazer isso não. Você vai quebrar a hegemonia do dólar americano. Você vai atrapalhar nosso... Enfim, eu não sei qual foi o tipo de conversa que o governo americano teve com o Mark Zuckerberg, sei que ele abortou esse projeto. Falou, não vou fazer esse projeto mais não. Então, o fato é, o fato de ter o Mark Zuckerberg como um ponto centralizador de uma criptomoeda, fez o governo ir em cima dele e, teoricamente, se não seguisse as orientações, aplicar sanções em cima dele, e isso gera fragilidade para aquela moeda. O Bitcoin ele veio de forma descentralizada, porque até hoje ninguém sabe quem foi que criou exatamente, se foi um grupo de pessoas ou uma pessoa só, que é conhecido como Satoshi Nakamoto. Então isso é um ponto positivo para uma moeda. Pelo fato dela ser descentralizada, não tem nenhum governo que pode chegar em cima da instituição controladora dessa moeda e falar assim, olha, a partir de hoje para de produzir essa moeda porque está ferrando os negócios do nosso país aqui. Então, isso é um ponto positivo para a gente que quer preservar valor. O segundo ponto é a política monetária definida, porque o Bitcoin ele nasceu com uma política deflacionária. Ao invés de emitir mais moedas a cada ano que passa, como acontece com os governos, tanto é que todo governo ele tem uma meta de inflação anual, né? Aqui no Brasil, o IPCA é médio de 5%, então todo governo tem meta de inflação. O Bitcoin é ao contrário, ele tem definido desde o primeiro dia qual vai ser a impressão de moeda, que a cada 4 anos essa impressão de moeda vai caindo pela metade. É uma política monetária completamente inversa a uma política de inflação, porque cada vez mais são imprimidos menos moedas do Bitcoin, menos cópias do Bitcoin. Então, quando você une esses 2 pontos de moeda descentralizada com moeda deflacionária, que é o que o Bitcoin oferece, as pessoas veem isso como uma solução para resolver o problema de inflação de moeda de todas as moedas que estão circulando hoje, né? Real brasileiro, por exemplo. Se você pegar os dados de 1994 até hoje, 2024, eu botei até aqui no computador para não falar o número errado. Deixa eu ver aqui. A taxa média de aumento anual de moeda até 2024 foi de aproximadamente 20,5 ao ano. Ou seja, isso é uma perda de valor de 20,5 em cima da moeda que a gente tem. Ou seja, se você investe em qualquer investimento que você não teve acima de 20% ao ano, é como se você tivesse no regime de juros reais negativos. Ou seja, você é remunerado pelo dinheiro que você investe abaixo do que a impressão de moeda que acontece no país. Então, isso gera uma perda de valor ao longo do tempo. E com a política monetária do Bitcoin, que a cada 4 anos reduz pela metade a emissão de Bitcoins, isso faz cada vez o ativo valer mais contra as moedas fiduciárias. Então é por isso que, independente do preço que o Bitcoin vai ter, seja 100 mil dólares, 150 mil dólares, 200 mil dólares, tem pessoas que vão sempre comprar o Bitcoin, porque eles enxergam isso como uma solução de preservação de valor ao longo do tempo, tá? E isso não acontece só com o real, não. Acontece com o dólar também. Eu peguei os dados de inflação do dólar aqui, deixa eu ver. Eu vou ver se eu consigo botar o gráfico que eu peguei para vocês verem o que aconteceu depois de 2008, que eles começaram a imprimir dólares para salvar os bancos americanos na crise lá do subprime. E aí, para comparar
com o real de 1994 para 2024, os dólares americanos, esse aumento de base monetária, a média anual foi de 9,58. Isso gera uma desvalorização em quem está exposto a dólar americano também, só que uma desvalorização menor do que a gente que está aqui no Brasil, que está exposto ao real brasileiro, né? Então, as pessoas que continuam comprando Bitcoin independente do preço, eles enxergam essa solução de descentralização e uma política monetária deflacionária, né? E normalmente essas pessoas fazem o quê? Eles tomam 3 possíveis caminhos, né? Primeiro, a pessoa compra o excedente, por exemplo, a pessoa ganha 5 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês, faz as suas atividades ali, sobra uma grana que ele vai investir, ele troca esse papel moeda por Bitcoin para preservar valor ao longo do tempo, e aí num determinado tempo futuro, ele vai realizar esse Bitcoin, ou então vai deixar esse ativo como um colateral para você negociar em outra moeda, não sei exatamente, mas ele quer preservar esse valor de trabalho ao longo do tempo, tem esse primeiro caminho. O segundo é a pessoa que toma crédito em cima disso. Como a pessoa entende que ela está num regime de juros reais negativos, ela, além de pegar o excedente de dinheiro que ela tem e comprar Bitcoin, ela emite dívida, pagando juros aí igual da Selic. Hoje a Selic está em 2 dígitos, 12 se eu não me engano, 12 alguma coisa, depois vocês falam aí no comentário quanto que está. Ele vai pagando esses juros de dívida, só que ele compra um ativo que a valorização desse ativo frente à moeda fiduciária vai ser maior do que os juros da dívida que ele está pagando. Então esse é o segundo nível de quem entende essa narrativa e entende que isso é uma solução para a preservação de valor. E o terceiro nível é o cara que dá all-in. O que ele faz? Além dele investir quase a grana toda dele em Bitcoin, ele emite dívida e além de emitir dívida, ele ainda vende ativos em moeda fiduciária para preservar valor em Bitcoin, né? Então esses são os 3 níveis de uma pessoa que saiu do regime de moeda fiduciária e entra para o padrão Bitcoin. É a pessoa que preserva valor na criptomoeda, né? Esse é o racional por trás da compra do Bitcoin, independente do valor. Então, quando você vê pessoas que falam que deram all-in, é porque ele entende essa narrativa que eu te expliquei aqui. Ele entende essa história da moeda fiduciária, quanto que a gente perde de valor em cima dessa moeda fiduciária e entende o Bitcoin como uma solução para isso. Então, independente do valor que o Bitcoin vai... se bater 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, o cara não quer saber. Ele quer saber de trocar o papel moeda dele, que vai perder valor ao longo dos anos, já está programado, por um ativo que tende a preservar valor ao longo dos anos. Então, com essa narrativa, você tem discernimento suficiente para decidir, cara, será que vale a pena eu comprar Bitcoin? Será que vale a pena eu botar parte do meu patrimônio nisso? Porque tu não precisa acreditar em tudo isso, porque isso são dados, né? Você precisa avaliar se vale a pena entrar na tua carteira de Bitcoin ou não, né? Agora, se você quiser só fazer um dinheiro, tipo, eu quero comprar aqui, eu tenho 5 mil reais, eu quero comprar e aí daqui realizar um pouquinho e ganhar, sei lá, 20%, 30% de determinado período, aí é interessante você fazer uma compra avaliando indicadores de Bitcoin, que aí se você tiver interesse eu faço um outro vídeo para esse aqui não ficar muito extenso. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse em relação a esse tema, que eu faço um outro vídeo simples explicando alguns indicadores que são interessantes para você comprar Bitcoin para fazer uma capitalização, tá? Então, entendendo esse cenário, você julga. Independente do preço que o Bitcoin bater, você julga, cara, isso aqui é interessante para mim, hein? Pode bater 500 mil dólares, eu vou continuar comprando porque eu entendo que isso vai preservar valor ao longo do tempo. Fez sentido para você? Se fez sentido, me deixa saber aqui nos comentários, curte o vídeo e a gente se vê. Até a próxima.